Retornamos agora para a gente poder fazer aquela nossa revisão top de linha que você já conhece, certo? E aí logo na sequência a gente faz aí o quê? A correção dos nossos exercícios. Eu acredito que você tenha aí acertado tudo, porque a prof aqui dá uma ajudinha, né? Eu sei disso, vocês me amam, vocês gostam da nossa dinâmica de aula, mas mais do que isso da prof ter ajudado, vocês com certeza entenderam e compreenderam muito bem as nossas aulas, certo? Então bora dar uma olhada no que a gente viu nessa nossa aula 4? Na aula 4 nós falamos sobre o quê? Eu quero ouvir mídia e os padrões de beleza, muito bem. E o que a gente falou nessa aula, prof? Nós falamos aí do corpo, na educação física, nós mencionamos os tipos de corpos, nós trouxemos aí os padrões de corpo e a influência midiática, nós trouxemos aí uma diversidade humana e cultural, nós falamos dessa fragilização e submissão adolescente e nós mencionamos também sobre a atividade física, a saúde e a estética, certo? Nesse contexto todo, nós falamos aqui que nós temos uma diversidade muito grande, certo? Uma diversidade muito grande. Nós falamos aí da manipulação dessa mídia, certo? Nós falamos aí dos tipos de corpos e falamos aí também de como que o jovem se sente aí muito triste em alguns momentos por não conseguir alcançar certos padrões de beleza. E aí eu venho aqui com você novamente, vem aqui comigo. Olha só, a gente já entendeu que somos todos diferentes, biologicamente e culturalmente, certo? Tranquilo até aqui. Nós já entendemos que nós somos diferentes também com relação ao tipo de corpo, né? Nós já conhecemos aí o endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, certinho? Nós já entendemos também que essa mídia, ela manipula, mas ela só manipula se eu permitir, certo? Tudo bem. Agora o que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção especial é para o quê? Para a gente não acabar aí sendo levado por essa mídia e se achar feio. Ah, eu não sou feio porque eu não sigo aquele padrão. Ah, eu não sou bonito, aliás, porque eu não sigo aquele padrão. Né? Nada disso. Você tem qualidades, você tem defeitos, como todo mundo tem, mas as suas qualidades têm que ser maior do que isso. Ah, prof, eu estou muito cheinha, eu queria ser mais definido. Então, você vai buscar exercícios físicos para você ter um corpo mais bonito, mais esbelto, certo? E aí a gente vai perceber que a atividade física, o exercício físico, vai te trazer essa autoestima, vai te trazer essa motivação. Você vai perceber aí melhoras muito significativas mesmo. Aonde? Na composição corporal. O teu corpo vai ficar mais definido? Vai. Vai ficar uma estrutura mais bonita, mais harmônica? Vai. Tu vai ter mais disposição? Também. Certo? Vai ter a queda aí no colesterol, vai ter a pressão sanguínea estabilizada, vai perceber aí a questão do açúcar no sangue sendo controlado, tudo isso. Mais aptidão aeróbica para fazer exercício, tudo isso conta, gente, tudo isso conta. Mais força muscular, então tudo isso conta. Mais habilidade para movimento nas atividades que você realiza constantemente. Sim, gente, isso vai acontecer com certeza, tá? Saúde óssea, saúde muscular e principalmente quando a gente fala de exercício físico, né? O exercício sistematizado com intensidade, frequência e com duração, a gente percebe principalmente uma melhora significativa na composição corporal, certo? E a gente tem que fazer esse corpo funcionar. Então eu preciso que você se movimente. Por isso que nas nossas aulas a gente tem esse momento aí do Mexa-se, o nosso projeto Mexa-se, para que você se sinta estimulado. Ah, eu gostei de fazer esse exercício. Ah, eu gostei que eu fui elogiada porque agora eu estou mais definida, eu estou mais bonita, eu estou mais atraente, né? Mas a gente não tem que se prender somente à estética, tá bom? Mas sim os benefícios que isso me traz fisiologicamente e mentalmente, ok? Prof vai rodar a vinheta e a gente vai fazer a correção dos exercícios. Bora lá? Tchau! Retornamos aí agora para nossa
atividade de sala, certinho? E agora é a hora de saber se você acertou as questões, certo? Então, nesse momento aqui, bora ver se você realmente prestou atenção, colocou essa cabecinha aí para funcionar e acertou todas as questões. Eu acredito que sim, né? Você prestou atenção, você gostou do tema, você vai até pesquisar um pouquinho mais que eu tô sabendo. Eu sei disso. E os profs aí do outro lado estão aí estimulando você a ter essa percepção positiva de você mesmo. Sem mais delongas, bora ver o que tem aí de exercício? Então vamos lá, me acompanha aqui na leitura. Questão de número 1. Os indivíduos experimentam aí uma crescente preocupação com a imagem e a estética, uma intensificação do culto ao corpo nas sociedades contemporâneas. O que a nossa questão quer, prof? Bora lá, bora ler comigo. Me acompanha aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à definição de corpo. Essa daqui tá fichinha, né, gente? Mas vamos ver o que tem aí como definição de corpo? Vamos ver qual que se encaixa nisso? Bora lá. Letra A. Tudo que ocupa espaço e constitui unidade orgânica ou inorgânica no cyberespaço. Nossa, prof, viajei agora. Também acho, ó. Vamos dar uma olhada na letra B. Ponto competência, olha só. Ponto competência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. Ponto competência. Interessante, prof. Vamos ver a letra C. Tudo que se pode experimentar de sensações e situações e expressão. Então, isso significa o que é o corpo, segundo a letra C. Na letra D, diz que é um ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. Tá bem equilibrado, né? Bora ver a letra E? O que diz a letra E, prof? Tudo que é retangular, ampulheta, triângulo invertido e oval. Nossa, essa foi profunda. Essa até a minha editora agora ficou impressionada com essa resposta. Eu vou até entrar aqui nesse cenário porque eu fiquei, ó, de queixo caído aqui com essa questão de tudo que é invertido e que é oval. Foi isso que nós falamos na aula, gente? Claro que não, né, gente? Quando a gente fala de corpo, a gente fala que esse corpo, ele vai interagir. Ele vai interagir com quem que a gente conversou? Quero ouvir? Com o mundo. E esse corpo aqui é o meu ponto de referência e não meu ponto de competência. É o meu ponto de referência. É a partir dele que eu consigo interagir com todo mundo e eu consigo me perceber. Se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou bonito, se eu sou feio, as minhas qualidades, os meus defeitos. Então, a resposta correta para isso é somente a letra D. Nessa letra D, a gente diz que esse corpo, ele é um ponto de referência para interagir com o mundo, certo? E não um ponto de competência, e não um triângulo, e não uma questão aí de que a gente ocupa somente o espaço, e esse espaço é o espaço cyberesco, ou seja, somente virtual. Não é nada disso. Então, se você prestou bastante atenção aí na nossa aula, você vai entender que a gente falou que esse corpo é um ponto de partida para interagir aí com o mundo, certinho? Essa foi fácil, né? Eu sei disso. Bora ver a questão de número 2? Dá uma olhada aí na tela. Então, nós temos aí na questão de número 2, o que, prof? Vamos lá comigo, me acompanha na leitura. Novos padrões de aparência e beleza vieram difundir novos valores da cultura e do consumo, certo? E projetando imagens de estilos de vida glamurosos para o mundo inteiro. Uau! Vou até ler de novo, esse é um trecho pequeno, vamos lá? Novos padrões de aparência e beleza vieram difundir novos valores da cultura de consumo e projetando imagens de estilos de vida glamurosos para o mundo inteiro. Padrões de beleza, certo? O que a questão quer, prof. Iris? A questão quer o seguinte, me acompanha, que você marque a alternativa que corresponde à definição dos padrões de beleza corporal, certo?
Bora ver o que tem aí? Então vamos lá. Letra A diz que é um conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros. Conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros. Na letra B, diz que são características internas do corpo de indivíduos. Características internas, é isso mesmo? Na letra C, diz que é um conjunto de características que um corpo deveria apresentar para ser considerado como belo por um determinado grupo de indivíduos. Uau! Um conjunto de características que um corpo deveria apresentar para ser considerado como belo por um determinado grupo de indivíduos. Boa, né, prof? Vamos ver o que tem na próxima. Na letra D, diz que são características psicológicas que são tidas como ideais e tornam-se modelos a serem seguidos pelas pessoas. Então, nós estamos falando de características psicológicas. Nós estamos falando aí do cognitivo, da mente, certo? E na letra E, diz que é um conjunto de características de indivíduos fisicamente ativos. Conjunto de características de indivíduos fisicamente ativos. A gente está falando de quê? Vamos lembrar? Padrão de beleza. Então vamos lá. Só tem uma questão correta. No meu 3, vocês respondam. 1, 2, 3. Claro, né, gente? Letra C. Por que a letra C, prof? A gente falou das características, correto? As características, isso aqui ressalta, que um corpo deveria, olha lá, deveria, para eu me encaixar nesse grupo de pessoas tão belas, eu deveria seguir, eu deveria apresentar um determinado tipo de corpo, certo? Para eu ser considerado belo por esse grupo de indivíduos. Então é por isso que essa questão aqui, a letra C, quando a gente fala de padrão de beleza, correto? É bem interessante, gente. Eu vou até vir aqui com você um pouquinho. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Muito bem. Quando a gente fala de padrão de beleza, essa imposição fala que eu devo seguir algumas características, né? Então, essas características, muitas vezes eu não a tenho. Às vezes eu não faço parte desse grupo. Se eu não faço parte desse grupo, eu não estou seguindo um padrão de beleza. É essa concepção, esse olhar, essa atenção que a gente tem que ter para compreender muito bem do que se trata esse padrão de beleza, certinho? Isso aqui tá bem mastigadinho, né? Tá bem interessante. Então, bora lá. Bora ver o que tem a questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte. O corpo, ele é visto dentro de uma sociedade como um sujeito da verdade. Olha lá. O qual sempre exposto à aceitação e inclusão da mesma. Aceitação e inclusão da mesma. Muito bem, prof. Continuando. A existência de cuidados com o corpo, não é exclusividade das sociedades contemporâneas. O que devemos ter é uma especial atenção para uma boa saúde. Esse aqui deve ser o nosso foco, certo? Vou ler agora um pouquinho mais direto esse parágrafo para a gente entender bem ele. Presta bastante atenção. Me ouve aí com atenção. Então, beleza. O corpo, ele é visto dentro de uma sociedade como sujeito da verdade. Olha a entonação. O qual sempre exposto à aceitação e inclusão da mesma. Então, esse meu corpo precisa ser aceito pela sociedade.
a existência de cuidados com o corpo não é exclusividade das sociedades contemporâneas. Ou seja, não é exclusividade desse momento que nós estamos vivendo agora, tá? O que nós devemos ter é uma especial atenção para uma boa saúde. É aqui que entra... Aqui entra o quê, prof? Quase falei. Quase falei. Vocês já vão descobrir. Então, o que a questão pede? Para você observar a imagem a seguir. Observou? Viu a estrutura física das meninas? Lindas, né? Todas elas? Muito lindas, né? Perfeito. Então, em relação aqui aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população... Dois pontinhos. Como que é essa população, prof? Olha bem a característica aqui dessas moças. Elas estão representando aí essa população brasileira, né? Temos perfis aí diferenciados, cada um com as suas características, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas belezas. O que a gente consegue compreender aí dessa população? Bora ver o que tem de resposta? Que essa população possui, na letra A sua maioria mulheres obesas. Será? Letra B diz que essa população tem um padrão de beleza idêntico aos demais países. Será? Letra C, que essa população é composta da maioria por pessoas brancas e magras. Será? Bora lá para a próxima questão. Que essa população está devidamente representada na grande mídia. Será? E a letra E, que essa população é caracterizada por sua rica diversidade. E agora, meus queridos? Vem aqui comigo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu, Prof. Iris, linda e cacheada, tem uma aparência semelhante à sua? Essa vai ser fácil de responder. Eu, Prof. Iris, tenho uma estrutura semelhante à sua? Olhos da cor dos seus olhos? Pele da cor da sua pele? E aí? Pode ser que alguns estudantes estejam falando, prof, a senhora é um pouco parecida comigo, a senhora é cacheada, a senhora é morena, né? A senhora tem uma altura mediana, a senhora tem os olhos castanhos, eu também tenho. Mas eu também estou ouvindo alguns alunos, não, prof, a senhora é mulher, eu sou homem. Não, prof, a senhora tem cabelo cacheado, eu tenho cabelo liso. Não, prof, a senhora é magrinha, eu sou um pouquinho mais forte. Não, prof, a senhora é magrinha, eu sou definido ou definida. Não, prof, nós não nos parecemos. Nós não temos fisicamente nenhuma correspondência. Então, gente, só nos resta dizer que se não somos iguais, o que nos sobra é somente a letra E. Essa população, ela é caracterizada por sua rica diversidade. Nós somos diversos, nós somos diferentes, certo? Totalmente diferentes. Então, você compreendeu muito bem essa explanação. E aí, quando eu falei lá atrás da questão dessa sociedade contemporânea agora, o ideal é buscar saúde, a gente está falando que a gente pode buscar saúde se utilizando aí da prática regular do exercício físico. Fazer alguma prática a qual eu me apropie, a qual eu goste. Eu gosto de natação, eu gosto de corrida, eu gosto de um pedal, né? Eu gosto de dançar, prof. Então, eu vou buscar uma prática que corresponde a mim. Tanto é que cada um tem características diferentes, certo? Então, dá uma olhada agora que a prof tem uma recomendaçãozinha para você fazer aí um pouquinho mais de estudo. Dá uma olhada aí no nosso slide. Então, nós temos aqui como material complementar, nós temos aqui para vocês buscarem, né, ter nessa página, ou lá no material que é disponibilizado, material complementar, mídia e o culto à beleza do corpo, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. E aí, eu chamo você
para um momento muito importante da nossa aula, que é o momento do quê? Vem aqui comigo, vou entrar aqui no nosso cenário lindo, maravilhoso para você perceber quanto que ele é lindo mesmo. E aí eu chamo vocês para prática. Então nós temos esse cenário maravilhoso, muito bem construído, muito bem exposto, que é para você saber que você precisa se sentir estimulado, precisa cuidar da tua casa. A casa que eu estou falando não é a casa de madeira, a casa de alvenaria, é a casa corpo. A gente falou muito nessa aula de hoje sobre corpo. Então a gente precisa ter esse cuidado especial, precisa ter essa atenção especial com esse corpo, com esse bem maravilhoso que nós ganhamos, certo? Então eu tenho que pensar nessa minha saúde, eu tenho que pensar aí em formas de cuidar muito bem de mim, certinho? E através dessas práticas corporais a gente pode ter isso. Então dá uma olhada nesse slide que eu vou pedir para minha editora colocar aqui, para a gente entrar num momento aguardado. Eu tenho uma proposta aí de atividades para vocês. A gente falou dos exercícios e nós entramos no momento do mexa-se. E no nosso mexa-se de hoje, qual é a proposta, Prof. Iris? A nossa proposta é o corpo ideal nas mídias dos estudantes, ok? Então você irá fazer o quê? Um mapeamento dos conteúdos que consome nas mídias sociais, tá? Esse mapeamento, ele tá ligado ao quê, prof? As estruturas físicas que nós temos, né? As pessoas que estão lá na mídia. Você vai precisar de um caderno, de uma caneta, e você vai fazer perguntas como? Você vai tentar responder essas perguntas, tá? Quem são as pessoas as quais eu sigo nas redes sociais? Como que elas são? Fisicamente, mentalmente, são equilibradas? Como é que é? Faz uma pesquisa aí. Quais são as suas principais características corporais? Você vai ver aí quem é a pessoa que você anda seguindo nas suas redes sociais, que anda acompanhando, que você gosta do que ela fala, que você curte as postagens dela e você vai falar sobre ela. Você vai comentar sobre ela, tá? Por que agora uma pergunta para vocês, estudantes, é por que vocês acompanham esses perfis? O que chama atenção para vocês nesses perfis? Vem aqui comigo. Então, hoje estamos num momento agora muito virtual. Tudo aqui agora é virtual. Até o nosso cenário lindo e maravilhoso. Tá, mas aí essas pessoas as quais você segue, as quais você acompanha, que você gosta dos pensamentos, das postagens que ela coloca. Como que é essa pessoa por trás da câmera? Como que essas pessoas no dia a dia? Elas são pessoas que estão bem consigo fisicamente, elas gostam do corpo que elas têm como que é um pouquinho da vida delas. Por que você tem essa correlação com essas pessoas? Você já fez essa pergunta? Faz essa pesquisa de campo e começa a analisar. Você está sendo influenciado por essas pessoas de alguma forma? Dá uma observada, faz uma listinha lá de umas 2, 3 pessoas, tenta mapear, né? Faz esse mapeamento e tenta conhecer um pouquinho mais dessas pessoas. Olha só o que pode acontecer. Você vai fazer aí essa reflexão, tá? Vai fazer essa reflexão aí das mídias. Eu vou até sair um pouquinho do cenário para abrir um pouquinho mais para vocês. Você vai fazer essa reflexão, tá? Nesses espaços de convívio que vocês têm, certo? Você vai observar aí os contextos desses grupos, tá? Os quais vocês interagem, os quais vocês têm oportunidade de analisar, os ideais em especial de corpo. Qual nesse grupo onde você interage, né, que são mais aceitos, que são mais valorizados? E quais são esses tipos de corpo? Ah, prof, nos grupos que eu estou da escola é assim, é assado. Ah, nos grupos de amigos do futebol são assim, são assado. Ah, nos meus grupos de jogos virtuais, eles têm um perfil assim, tem um perfil assado. Então, você vai buscar entender, né? E perceber, tá? Essa é a atividade. Perceber quais são os padrões existentes nesses grupos, tá? E por que isso afeta aí? Te afeta de alguma maneira, tá? Você tem, nesses grupos, você percebe alguma pressão estética?
nos grupos os quais você pertence? Vem aqui comigo para eu já finalizar com você. Então, esse é o trabalho. Vou pedir até para recuar a nossa câmera. A minha editora, gente, ela é sensacional. Amo essa minha editora. Muito top ela. Então, você vai perceber aí, são dois momentos. As pessoas às quais você está acompanhando aí nessa tua rede social, como que elas são, né? Além das redes sociais. Você é movido por elas, você interage com elas. E 2, nos teus grupos, né? Presenciais, de colegas de trabalho, colegas de estudo, de amizade, de futebol, de tudo, como que são eles? E se você é pressionado esteticamente por conta disso, ok? Atividade do mês de hoje tá bem bacana, né? Eu espero ter resposta, me envia que eu quero ver, ok? Tchau, gente!